Sessão de terapia, Homero terapeuta, Homero Robert Filho, muita luz, muita paz. Bom, há um ponto importante que nós não podemos deixar de salientar. Muitas pessoas costumeiramente se culpam por não conseguir mudar outras pessoas, um parente, um amigo, um cônjuge, um pai, uma mãe. Bom, nesse ponto, é importante salientar que a mudança, a modificação, ela costumeiramente ocorre junto de todo um processo, na agremiação de todo um processo. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue, de forma unilateral, de forma isolada, mudar a concepção que o outro faz de si mesmo. Essa concepção maior, essa concepção mais aflorada, essa pessoa vai necessitar de suas próprias experiências, de seus próprios arquivos, de seus próprios, da sua própria imersão no mundo, nas experiências, sobretudo nas vitórias e derrotas que ocorram. Mas o que você pode fazer? Se você não pode mudar o outro por uma questão psicológica, por uma questão espiritual, por uma questão emocional, porque talvez se você tentar mudar o outro não estiver pronto, ele vai partir para cima de você, vai te atacar verbalmente, emocionalmente, vai te acusar, vai tentar rebuscar o seu passado em busca de equívocos, de erros, com que possa te ferir, como um animal acuado que ataca, né? Isso num sentido arquetípico, né? O arquétipo do tigre, o arquétipo do leão, o arquétipo da fera indomada, do lobo. Então, assim, o arquétipo vai talvez insuflar aquela personalidade, vai tomar conta daquele psiquismo e ele vai perder a noção do tino emocional, a noção do plausível, gerando então uma situação incômoda, uma situação belicosa. Por isso tantas desavenças, por isso tantas pessoas se brigam dentro do lar e da família. Porque essa função arquetípica, essa função de insuflar a personalidade, o ego, um complexo toma conta do ego e ele acaba atacando o outro de maneira ríspida. Qual é a solução? A solução é você se modificar. Esse é o ponto essencial. Quando você se modifica, o seu exemplo, a sua conduta, a sua mudança na linguagem, o seu aparelhamento das arestas fará com que o outro te enxergue de maneira diferente. E nesse estágio psíquico, ele começa então a entender: olha, se essa pessoa mudou, talvez eu também tenha que mudar. Talvez eu também tenha de me modificar. Uns porque pensam, não vou ficar para trás. Outros porque pensam, eu me envergonho da maneira como eu penso, como eu idealizo. Outros por uma afinidade. Afinidade também de algo que estava latente em si. De algo que estava emocionalmente modificado. Algo que salienta no psiquismo transformações.
Então, o importante nesse ponto é você se modificar. E ao ponto que você se modifica, você ajudará naturalmente que o outro também faça a sua escadaria de Jacó, né? Como diziam os textos antigos, faça a sua ascensão. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Nós não podemos impor com violência. Eu sei que às vezes nós temos que lutar pelas pessoas, mas existe um certo limite com as pessoas adultas, não falando aqui com crianças, que com crianças e jovens ainda imaturos do aparelho neuronal a questão é outra, porque com os jovens, com as crianças, você tem que intervir realmente, para não deixá-la que ela caia em mãos erradas ou em atitudes perigosas. Você precisa intervir. O que é melhor para os pais é melhor para os filhos. Né? Se um pai e uma mãe acha que frequentar determinada religião lhe faz bem, até que o filho seja adulto, é um dever levar esse filho junto dele, para que ele possa sentir o bafo, o calor da amizade, da fraternidade, do amor que congrega aquele sistema vitae. Mas agora, quando nós nos tratamos de adultos, pessoas que passaram 18, 21 anos, pessoas que atingiram a maturidade, nós temos que entender que ali há um livre-arbítrio. Então você pode intervir, lutar pela pessoa? Pode, mas tem certos limites. Limites impostos pela questão emocional. Há certos limites que confabulam, né, que articulam o pensamento da pessoa. Não que você não interceda, mas é que talvez essa intercessão só terá força quando aquela pessoa tiver maturidade para entender o valor exponencial da sua intercessão. Esse é o ponto. Você às vezes tem que aprender a ter paciência com o tempo da pessoa chegar. Porque às vezes a pessoa não muda, não se modifica, não sai de um vício, porque não chegou o tempo dela ainda. Eu digo aqui vícios morais, né? Não vamos entrar nesse vídeo específico dos vícios primários, né? Como drogas, álcool, etc. Estamos falando dos vícios morais, do vício da linguagem, do vício da lamentação, do vício, por exemplo, de linguajar chulo. Tudo isso são vícios morais. O vício de maledicência. Então, às vezes, aquela pessoa que já vem de uma educação emocional, moral, psíquica deficitária, ela ainda não atingiu um tempo de maturação para te compreender. Então, nesse ponto, a presença, o silêncio, a amizade, o companheirismo, o acolhimento na dor da pessoa falarão mais do que propriamente um discurso moralista. Entendeu? Às vezes o discurso moralista não é ainda o momento. É como dizia os textos, né, bíblicos, é jogar pérolas aos porcos. Ainda não é o momento de um discurso moralista, porque isso pode atear ainda mais conflito numa situação, num ambiente familiar já conflitante. Então, em determinados momentos, você tem que acolher, amparar. Esse é todo o processo, é todas as armas que você tem para lutar naquele momento. Para quando a pessoa tomar confiança no seu acolhimento, ela esteja preparada para ouvir um conselho, uma palavra, um incentivo, uma diretriz. Deixamos essas humildes reflexões na sessão de terapia de hoje, para não nos estendermos em demasia ao tempo, fazendo votos de amor, que a sua família vá bem, que tudo entre nos eixos e que as pessoas que precisam chegar a essa palavra tenham a maturidade emocional para entender que nesse instante falamos a cada um de nós especialmente.